Eu não quero tirar. Porque eu Você não já tô nem voltou? com mais. Eu não tô mais com frio nem com calor. Tô com nada. Então. Tio Márcio, você já voltou da praia? Ela tava bom, é? Já tava bom. Nossa, ontem estava maravilhoso, aquele ventinho gostoso. Hoje está calor aqui nesse quarto. Ô, tio, Oi. hoje, né, tá muito frio, mas eu descobri um truque pra você não passar frio. Qual que é, Brian? A minha coberta já tem dois lados. Esse um lado não tem pra mostrar, um lado marrom e o outro branco. Aí eu forrei o lado Nossa. branco por cima, deitei, segurei uma parte e fui rodando. Aí foi Aí pronto, é isso. Tudo enrolado lá com a coberta enrolada em mim. ficou parecendo, Rocambole ficou parecendo um rocambole de enrolado praia. na coberta. Foi. Eita, Pareceu enrolado em salsicha. tá chegando mais gente aí. O povo tá. Vamos esperar mais um pouco, e daí eu faço a chamada. Sempre lembrando, né, pessoal, que hoje ainda a gente não pôde usar o Meet, então quer dizer que nós ainda vamos ficar aqui no Zoom e depois, na hora que encerrar a chamada, e a gente volta novamente. Certo? Oi, tio, eu não estou conseguindo configurar o Meet. Não está? Foi. a Eu mesma coloco a senha da minha mãe, eu coloco o e-mail, mas aparece que tá inválido, umas coisas lá. Mas você Aí eu já. tava conversando com o Tivone. Mas, Ana, você conseguiu adicionar o novo e-mail? Mudou? Não consegui. Você muda o usuário aí do Google? Acho que não. Tem que mudar, porque daí você entra no Gmail e daí lá no Gmail você aceita o convite pro Meet. Não tá negociado, porém eu não consigo colocar a senha e o e-mail lá no Meet. Ixi, você já avisou a escola? Eu avisei a Tivone. Maria Gabriele, Matheus, quem mais chegou aí? João Pedro Souza Silva, Gabriel Gomes, Nicole, a moça que não queria ter aula ontem, e eu ouvindo tudo. Mariana, fala baixo. Do nada. O Matheus, que tem o melhor microfone da escola. É porque meu microfone tá estourado, mas se quiser eu estouro ele de novo. Não, pode deixar quietinho assim. Tá, pessoal. Nós estamos com 14 alunos. Quem tá faltando, será? Vitor. Vitor, Isaac, Maurício, tá? Vitor e Isaac, é os que faltam. Isaac. Maurício tá aqui. Faltam 3 pessoas. Não, Maurício, veio. não, 2 pessoas. Não tá, o Maurício. Saiu. O Maurício saiu, mas ele tava aí. Então, a gente tinha 18 alunos e agora a gente tem 17. O Maurício tá aí também. Veio aqui. Falta só o Vitor e... Eu não sei quem que é o outro que tá faltando, não. Não, tá faltando mais ninguém não, porque a Clara saiu. Chamada. Então, agora não é mais só o 18. Vitor. Ah, tá. É só Clara o Vitor saiu. e o Isaac. Ok, eu Porque sempre antes, esqueço pra da Clara. conversar, tinha que ficar 18. Tá. Então vamos lá, pessoal. Dinâmica da atmosfera e o espaço geográfico, tá? O que é atmosfera? É qual livro, Márcio? É o livro novo do terceiro bimestre, livro didático de geografia, página 2. Tá bom, obrigada. Verificação. Quer fazer uma chamada? Já fiz. Já fez? Eu só marco o nome de quem não veio, porque daí eu já coloco falta lá e pronto. Márcio, qualquer coisa eu vou ter que entrar pelo meu computador, porque acho que meu celular vai acabar a bateria. A bateria tá igual eu. É. Ontem esqueci de ligar o notebook, bem no meio da aula acabou a energia. Não, a hora que eu ia começar, iniciar a aula, acabou. Aí eu não percebi que veio o aviso, aí desligou, aí até eu ligar demorou, atrasei 5 minutos para aula. Então tá. Sei desse português aí, Luan.
Escreveu foi o ritmo. Uhum. Eu vou Eu vou ter que Tá faltando. Ah, não. Eu vou ter Eu que falo, tá engessar faltando- as mãos do Luan. Os dedinhos do Luan ficam assim no teclado. Os dedinhos do Luan ficam assim, ó, pegando fogo. Parece que os dedos do Luan têm vida própria para mandar mensagem, né? Vocês já notaram? Então tá, pessoal. Então vamos lá, vamos para o nosso assunto. Então tá, atmosfera. Vocês estão vendo ali, ó, imagens que representam a atmosfera. Não tem como a gente fotografar os gases da atmosfera. Não tem como a gente fotografar o oxigênio, o dióxido de carbono, né? O ozônio, né? Mas tem como a gente perceber a atmosfera a partir... Por exemplo, um ar quente ele sobe e é o que impulsiona os balões, né? Nesse período mesmo, vocês não vêem muito aqueles redemoinhos nas lavouras? Sim. Lembra do que eu contei que passou aqui em casa essa semana? Não. Você não contou, não foi pra gente, não. Ah, não foi? Essa semana passou um tão forte com terra aqui, menino, que caiu, que passou o carro do vizinho aqui por cima, passou uma vaca, né? Sim. A vaca passava girando e berrando, né? Daí foi um tornado, então, ué. Quando ele terminou, acho que tinha uns 10 papagaios lá na varanda, né? Fora pato, galinha, que veio tudo de outro lugar, nem sei de onde que veio. História. Então, então vocês sabem que o sol bate. Por que tem tantos redemoinhos nessa época, né? Porque essa época é seca, tem pouca umidade no ar, e a umidade do ar era importante para reter o calor e refrescar, como não tem durante o dia muito quente. Porque a umidade do ar ela serve para quê? Como nós não temos umidade agora, a nossa umidade fica próxima à umidade de deserto desses períodos, né? Vocês não vê falar no jornal? Né? A umidade para a região centro-oeste está em 13%, em 10%. Isso é a umidade de deserto, né? Então, aqueles dias que fica ruim, que a pele da gente racha, que fica tudo ressecado, fica ruim para respirar. Aí vem o pessoal colocando fogo em tudo, nas beiras de estrada, queimando lixo, pega fogo nas lavouras de milho. Nem fala, nem lembra. Né? Então, quem tem problema de renite, quem tem bronquite, quem tem um monte dos ites aí, e os idosos e as crianças é os que mais sofrem, né? Aí, como que você vai para o hospital? Você chega lá no hospital, tá todo mundo nos respiradores por causa do corona e não tem lugar, né? Então, tudo bem, Isaac? Não. Tudo bom, Isaac? Ué, fugiu. Isaac... Ah, tá. O Isaac cresceu, tá maior que a cadeira. Ué. Então tá, pessoal. Nossa, olha o tanto que eu cresci, olha. É. Olha o tamanhozinho da cadeira. Então, pessoal, diante dessa situação, né, tudo isso são elementos que estão presentes na atmosfera, né? E quanto mais a gente polui, né, a poluição que sai dos escapes dos carros, os oxigênios, o hidrogênio, o neônio, o arbônio, o xeônio, o radônio, são os chamados gases nobres, né, que estão na atmosfera, o ozônio, e também tem o carbono, que o planeta espelha esse carbono através dos vulcões, tem a poeira das construções, né? Por exemplo, as cidades poluem muito a atmosfera com a poeira feita pelas construções, feita pelo asfalto, porque os carros liberam, né, a fuligem das queimadas, né? Tem dia mesmo que a casa da gente amanhece com as áreas cheias daquela fuligem das queimadas, né? Que queima cana, queima milho, né? E vem a poeira dos redemoinhos. Então, tudo isso são elementos que evidenciam a presença da atmosfera, certo? Então, vamos lá. O avião também, né? Sem a atmosfera, o avião não voaria, os pássaros, os balões, né? E assim por diante. Com base na análise das imagens, responda as questões a seguir. O que as imagens têm em comum? É uma coisa que você não vê, mas elas têm em comum algo. O que é? Todas elas estão na atmosfera. Exatamente, todos estão voando. O avião não bate as asas, mas está voando. O balão
o balão não bate as asas, mas está voando. Os pássaros batem as asas e estão voando. Então, quer dizer que todas, né, que os objetos ou os animais estão em voo. Vocês podem responder aí mesmo, pessoal. Já responde, já passa certo, já deixa tudo certinho. Na página 2 já não começa nem com texto, já começa com pergunta. A número 2. As rodas do ônibus giram, giram pela cidade. Meu Deus, Márcio. Tio, o senhor tá vendo esse português do Luan? Gente, cantou demais. Olha no chat pra você ver o português lindo do Luan. Você manda pra ti de português, hein? Vai tirar uma bela nota. O microfone tá estourado. A letra do Luan é muito emocionante, Vitória. Muito alto. O Funk? microfone tá estourado. Que bom. Ok. Beleza, eu vou continuar aqui então. Aí você escuta minha bela voz. Ai, meu Deus. Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste. Ai, de borracha. Gente, cantor demais o Márcio. Número 2. Canta muito. Quais as diferenças entre as cenas fotografadas? Vocês veem diferença? E umas são objetos e outras São animais também. Mas se a gente está falando em relação à atmosfera, Vitória, presta atenção em mim. Se a gente está falando em relação à atmosfera, a semelhança é que todos estão voando, não é? Uhum. Então, quais são as diferenças? É porque o balão usa ar quente, né, para voar. O ar quente sobe e leva o balão, né? O pássaro bate as asas e o avião usa turbinas. Então, eles voam de 3 tipos diferentes, mas todos estão voando, mas com diferença, né? O balão usa ar quente, o avião usa as turbinas e os pássaros têm que bater as asas. Traz aqui. O avião turbinas? Turbinas. Adriana, vem aqui rapidinho. Quem tá aí, Maria Fernanda? É minha irmã. Ela tá ouvindo sua cantoria. Aqui Oi, ela tá tudo cantando. bom? Desde É. a primeira aula. Dá um caderno aí Vai fazer sua aula. e põe ela para fazer atividade. Não, a aula dela já tá começando, que ela já vai Ela entrar põe aula. ela agora. Pessoal do chat, cuidado aí, ó, porque você sabe que uma das regras era não usar esse chat somente quando fosse necessário. Não para ficar postando aí um monte de coisinhas. Eu nunca quase nem mando mensagem nesse chat. Todo mundo está Quando fazendo as manda atividades? também, hein? Sim. Ótimo. Então, vou passar para a questão 3. Vocês estão passando certo? Então, vamos lá para a questão 3. Qual dos domínios da natureza existente, litosfera, que é a terra, hidrosfera, que é os rios, que é a água, atmosfera, que é o ar, e a biosfera, que é o encontro dessas 3 coisas, permite a realização dos voos apresentados na imagem? É a hidrosfera que permite isso? É a É litosfera? litosfera. É a biosfera. Não é? Biosfera. Ah, não, mas peraí. O que É permite o biosfera. balão Ah, não, é voar? litosfera. A biosfera. Não. É a atmosfera. A atmosfera, o ar. Sem ar, isso não daria certo. Eu acho que a gente nem ia viver, né? Porque não ia ter espaço pra nada. E sem ar não teria balão, não teria avião, teria Nós não ia espaço, conseguir respirar. o espaço teria que estar tudo de moto, de carro, porque não dava para voar. Né? É ruim.
Em outras palavras, não ia ter nada. Ok. Pessoal, eu vou compartilhar um vídeo com vocês. Ele é um vídeo um pouquinho longo, mas ele faz um resumão de como se formou a atmosfera, tá? E depois a gente começa. Porque lembra que eu falei na aula anterior que o planeta era uma bola de fogo inicialmente, de uma explosão, e todos os gases, a fumaça, a poluição dessa explosão ficou sobre aquela massa de rocha que foi resfriando. Quando ela resfriou o suficiente, os vapores de águas da explosão, eles se condensaram, se transformaram de vapor em gotas de água e choveu, que foi inundando os vales, né, os precipícios, formando os mares, os lagos e os rios. Mas você imagina que essa água que desceu lá de cima, ela era totalmente poluída, com altos índices de carbono. Só quando surgem as plantas, é que as plantas começam a absorver o carbono da atmosfera. Porque a atmosfera inicial, ela era totalmente tóxica. Não existia vida no planeta. E foram as plantas que foram absorvendo esse carbono, né? E que permitiu que o ar fosse limpando e surgissem os primeiros seres vivos, né? É igual hoje. Hoje, quando a gente queima as florestas, que a gente retira os combustíveis fósseis e queima e libera muita poluição na atmosfera, a vida humana entra em risco. E se a gente continuar poluindo, a vida humana vai totalmente se extinguir do planeta, né? Que a poluição vai voltar para trás. Então, tudo que a natureza demorou milhões de anos para despoluir, hoje o ser humano está jogando tudo de volta, né? Porque quanto mais poluição, mais gases na atmosfera. Quanto mais gás na atmosfera, mais retém calor, mais aumenta a temperatura da Terra. Automaticamente o aquecimento global. Aí é descongelamento das calotas polares, né? Distúrbios no clima, furacões aonde não existiam, né? Tornados, como que passou em Santa Catarina, né? Regiões que eram úmidas vão ficando secas, florestas vão morrendo, a produção agrícola é prejudicada. Antigamente a gente brincava no sol, no meu tempo, e não tinha nada a ver. Hoje em dia, brinca no sol para você ver. De tarde você está igual um pimentão. Todo vermelho, todo pipocado, parecendo uma pururuca de porco, né? Antigamente, os nossos avós, bisavós, não precisavam de protetor solar. Então, nós fomos destruindo um pouco a camada de ozônio que filtra os raios solares e cada vez o sol está mais perigoso, né? Hoje, os dermatologistas indicam para a gente sol das 7 da manhã às 10 no máximo e depois, só depois das 4, né? Você tem que andar com protetor solar, tem roupas especiais que filtram o sol, né? Sombrinhas especiais, porque senão os raios solares hoje em dia eles são muito intensos, né? Eles queimam até as plantas, certo? E isso causa impactos na agricultura, principalmente nas chuvas. Regiões que não choviam passam a ter inundações, regiões que choviam bem passam a ficar com períodos longos de seca, né? A chuva não tem mais tempo certo para começar e para terminar. Às vezes chove demais num mês, no outro não chove nada. Então, acaba que desregulando todo o clima do planeta, certo? Então, vamos lá. Sim. Eu vou compartilhar o vídeo com vocês e depois a gente comenta esse vídeo, certo? Minha mãe falava que era só eu ir para Caldas Novas que eu virava outra pessoa. Se não passar protetor solar, vira mesmo. Porque da primeira vez que eu fui, a minha mãe esqueceu de levar protetor solar e ela teve que comprar aquelas camisas de surfista, sabe? Sei. Aí ficou assim. Aqui eu fiquei normal, né? Preto. Das pernas para baixo eu fiquei preto. Então ficou só com as faixas, né? Só com as faixas. Realmente, tem que cuidar, porque além disso, né, você sabe que o câncer, câncer de pele é provocado pelo sol, né? Muita exposição ao sol. E se você falar assim, e o sol ele é acumulativo. Se você tomar sol demais um dia, ele acumula no seu corpo, ele vai acumulando. E mais para a velhice, você pode desenvolver um câncer de pele, que é um dos cânceres mais dolorosos que existe, né? Porque você sabe que a pele... Eu quase nunca pego o sol.
Porque eu posso botar 1 quilo de protetor solar na minha cara. Eu vou no sol, tio. Nossa, eu queimo todinha. Fico rosa, igual a Peppa Pig. Não, eu não. Igual a Peppa Se Pig. eu ficar bronzeada, eu fico Que rosa. comparação, hein? Então, olha só. Então tá, vamos lá para o vídeo para a gente poder adiantar isso. A atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra e é essencial para a vida no planeta. Mas qual a origem da atmosfera? Os corpos de tamanho pequeno que intervieram na formação da Terra estavam constituídos por rochas e água congelada. Contudo, também continham gases solidificados. O impacto desses corpos contra a Terra em formação liberaram tanto calor que muitos de seus componentes passaram para o estado gasoso. A atividade vulcânica ajudou a liberar os gases que estavam presos no interior do planeta. Apesar das discussões sobre a composição da atmosfera primitiva, foi proposto que ela era composta inicialmente de amônia, hidrogênio, metano e vapor d'água, provavelmente. O surgimento da vida transformou a atmosfera de forma progressiva. A atividade dos micro-organismos contribuiu para a produção de nitrogênio. As plantas e as algas microscópicas produziram oxigênio como resultado da fotossíntese e os raios ultravioleta transformaram parte desse oxigênio em ozônio. Dessa maneira, se formou a atmosfera atual, composta principalmente de gás nitrogênio, gás oxigênio e, em pequenas quantidades, de gás carbônico e vapor d'água. As camadas da atmosfera, juntas, compõem uma extensão de aproximadamente 1000 quilômetros. São elas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Elas não se distribuem de forma igual e sua distância varia de acordo com a densidade dos elementos químicos que as compõem, de forma que, à medida que se afastam da superfície da Terra, mais rarefeitas elas se tornam. Troposfera é a camada mais próxima da crosta terrestre. Nela, encontra-se o ar usado na respiração de plantas e animais. Ela é composta, basicamente, pelos mesmos elementos encontrados em toda a atmosfera: nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. Quase todo o vapor encontrado na atmosfera situa-se na troposfera, que ocupa 75% da massa atmosférica. Chega a atingir cerca de 17 quilômetros nas regiões trópicas e pouco mais que 7 quilômetros nas regiões polares. Estratosfera é a segunda camada mais próxima da Terra. Nela, encontra-se o gás ozônio, responsável pela barreira de proteção dos raios ultravioleta, mais conhecida como camada de ozônio. Podendo chegar a até 50 quilômetros de altura, a estratosfera é caracterizada por apresentar pouco fluxo de ar e por ser muito estável. Como possui uma pequena quantidade de oxigênio, a estratosfera não é propícia para a presença do homem. Mesosfera, com alturas de até 80 quilômetros, a mesosfera é caracterizada por ser muito fria, com temperaturas que oscilam em torno de -100 graus Celsius. Sua temperatura, no entanto, não é uniforme em toda a sua extensão, uma vez que a parte de contato com a estratosfera é um pouco mais quente, ponto da troca de calor entre as duas. Termosfera é a camada atmosférica mais extensa, podendo alcançar os 500 quilômetros de altura. O ar é escasso e, por isso, absorve facilmente a radiação solar, atingindo temperaturas próximas a 1000 graus Celsius e se tornando, assim, a camada mais quente da atmosfera. Exosfera é a camada mais longe da Terra, alcançando os 800 quilômetros de altura. É composta basicamente por gás hélio e hidrogênio.
Nessa camada não existe gravidade e as partículas se desprendem da Terra com facilidade. Nela encontraram-se os satélites de dados e os telescópios espaciais. As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis, como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. Internautas, eu sou o Dr. João Wallenstein, eu sou médico infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Então, pessoal, é isso, né? Os gases do planeta, eles foram formados basicamente, né, quando houve a explosão inicial que deu origem ao planeta, assim como também os que ficaram presos no interior da Terra, eles foram liberados pelos vulcões nas erupções, né? E os meteoros que chegaram até a Terra, né? Que trouxeram também gases e que compõem a atmosfera. Vocês viram as camadas de gases, vocês viram que a camada de oxigênio, ela fica próximo da litosfera, é a camada que está em contato com a gente, né? Ela, nas áreas tropicais e equatoriais, porque você sabe que o gás quente expande. O oxigênio, quando ele esquenta, ele tipo incha. Então, a camada chega até 17 quilômetros. E nas áreas subtropicais, onde está mais frio, e nos polos, ela
quando esfria, o oxigênio comprime. Então, a camada de oxigênio só tem 7 quilômetros. Tá? E nas áreas tropicais e equatoriais, ela chega até 17 quilômetros. Tio Márcio, a Laura tá me falando que a internet dela caiu. Eu não sei se ela tá conseguindo entrar de novo. Ela não mandou convite aqui ainda, não. Se ela mandar, eu aceito, tá? Então é isso, pessoal. Vamos lá. Ficou alguma dúvida até aí? Vocês têm dúvida do efeito estufa? Não. Qual que é a diferença do efeito estufa para o aquecimento global? Alguém sabe me dizer? Efeito estufa são os gases que estão em volta da litosfera, em volta da Terra, é a atmosfera, né? Que retém o calor durante o dia, e esse calor que é retido durante o dia faz com que a gente não torre aqui, né? Que o planeta não esquente demais. E durante a noite ele libera o calor para que a gente não congele. E aquecimento global é todas as vezes que os homens liberam muito gás na atmosfera, já tem os gases que são naturais. O próprio planeta, pessoal, já libera poluição. Você imagina todas as áreas de terremotos, todas as áreas de vulcanismo, né? Um vulcão, quando explode mesmo, ele joga milhares de toneladas de cinza e poeiras e partícula na atmosfera. Também ele libera nuvens gigantescas de carbono, né? Os incêndios naturais nas florestas. Aqui na nossa região mesmo, o cerrado pegar fogo é muito natural, não precisa ninguém pôr nesse período muito seco. Ele pega fogo praticamente sozinho em algumas áreas, né? Então, tudo isso libera muito metano. Ou libera muito carbono na atmosfera. Então, o planeta, por si só, na própria dinâmica da vida natural do planeta, ele já libera, né? Até os animais. Você viu lá que as fezes dos animais, elas entram em decomposição, elas fermentam, né? E soltam metano. O metano fura a camada de ozônio, que tem 50 quilômetros, que é por lá que o Sol passa e se transforma em calor e que ele fica não nocivo para a pele do ser humano. Então, cada vez que a gente vai destruindo essa camada, ela vai ficando mais fina e ela vai protegendo menos a Terra. E aí a gente vai ficando impossibilitado de sair do sol quente. A gente cada dia tem que usar protetores mais fortes, né? As doenças de pele aumentam muito mais, né? Como, por exemplo, aquela doença que é muito perigosa e que é um medo do ser humano, que é o câncer de pele, né? Então, cada vez que a gente vai fazendo isso, a gente vai aumentando a temperatura da Terra. E isso é aquecimento global. Vocês já ouviram falar que tem gente que discorda do aquecimento global? Sim. Sim? Por exemplo, tem muitos agrônomos, né? Tem muitas cooperativas que trazem até pessoas para fazer palestras para dizer que o aquecimento global é mentira. O próprio presidente dos Estados Unidos, ele não acredita, né? O Donald Trump, ele não acredita no aquecimento global. Ele diz que tudo isso é mentira, que isso não existe, né? Por quê? Porque existe uma dinâmica natural do planeta que o planeta já emite gases, e que a atmosfera do planeta vai mudando de acordo com que o planeta vai ficando mais velho. Só que o que eu estou falando aqui não é que nós provocamos o aquecimento global, porque o aquecimento global já é uma coisa natural do planeta. Só que nós aumentamos e aceleramos esse processo na medida que a gente joga mais poluição no planeta. Então, a gente aumenta esse processo, a gente acelera. Se a temperatura da Terra deveria aumentar daqui 100 anos, a gente consegue fazer isso em 10. Pode falar, Gabriel. Mas outra coisa, tem cientistas falando que mais ou menos, se a gente parar de acelerar o tempo, se a temperatura for aumentando, daqui mais ou menos 6 bilhões de anos, a Terra já 6,7 bilhões de anos, alguma coisa assim, muito longe, a Terra vai entrar dentro do Sol. Mas é muito tempo, mais de 100 mil né? anos, provavelmente Você mudar vê, a Terra, depois da Revolução Industrial,
300 anos atrás, a Terra já aumentou 1 grau, né? E a previsão que se a gente continuar poluindo assim, ela já aumentou 1 grau nesses 300 anos e já modificou todinho, né? Vocês escutam os avós de vocês, os bisavós, os pais falando que antes... Você vê quando você escuta assim, antes a chuva vinha no tempo certo, antes não dava seca, né? Antes aqui em Goiás fazia frio, agora não faz mais, né? Vocês já ouviram essas histórias? Sim. Né? Então, tudo isso é sinal, né, que a chuva está diminuindo, né? Antigamente tinha olhos de água, tinha minas que eram e que foram secando, né? Todo ano a gente sofre com a falta d'água nas cidades, os rios estão secando, cada vez estão diminuindo, porque pega água para irrigação, pega água para cidades, vai contaminando os rios, vai assoreando, vai derrubando todo o cerrado, né? Você vê, 48% do cerrado já foi desmatado. Então, aumenta a temperatura da terra, porque quando o raio do sol bate sobre o cerrado, as folhas do cerrado absorvem a temperatura. Tanto que quando você vai numa região que tem mata, é muito fresquinho. Agora, quando você vai numa região que não tem nada, a terra está lá, né? No meio do sol, o calor que faz. É tão quente que cria até os redemoinhos, porque a atmosfera esquenta e ela sobe, rodando em forma de espiral, que é o que a gente vê agora nesse período. Porque colheu o milho, a terra não tem nenhuma cobertura vegetal, o sol está quente, não chove para reter a umidade do calor, então esquenta demais durante o dia, e durante a noite esfria demais. Por quê? Porque sem umidade, a umidade tinha que refrescar o dia e absorver calor para esquentar a noite. Como não tem umidade, esquenta demais de dia e de noite não libera calor para poder diminuir o frio. Você sai de casa, está quente, quando você volta de noite... Tá frio. Tá frio. Você é convidada para o aniversário da amiguinha, que vai completar 12 anos e tá fazendo aquela festona da galinha pintadinha. Aí você vai. Coloca seu vestido rodado, de bolinha branca, né? Os meninos colocam a roupa do pintinho amarelinho e vão para a festa. Quando vocês voltam de madrugada, tá frio, né? E vocês foram morrendo de calor naquela fantasia do pintinho amarelinho. Aí, quando volta de madrugada, tá congelando, né? Ô, Márcio. Oi. Na festa da minha prima de 15 anos, eu fui. E aí, eu fui com um vestido e a gente voltou, era 4 horas da manhã. Tava fazendo um frio, mas um frio que, meu Deus do céu, eu dormi com 4 cobertas. E aqui na nossa região, 4 horas da manhã é o período que o sol está mais distante da nossa região, né? É o horário mais frio, porque o sol